tinha um fecha fora, fecha dentro, Uhum. só que não andou e eu protegi. Sorte é minha, porque senão tava lascado. Ia tomar um stopzinho. Não entendi. Ia tomar um stopzinho se tivesse pegado. E, ou seja, continuo com a operação do leilão que tá bom, tá bom. Não tô Boa reclamando não. tarde. 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 Tarde fria. Bom, hoje tá bom o tempo aqui. Não tá Ah, frio, não tá calor. aqui tá frio ainda. Boa tarde. Tarde. Vai dar até mais um minutinho aí pra ver quem mais aparece. A galera tá tudo aí. Oi, 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 oi. Já caiu só 1.500 pontos a mais da A mais dos meta. 500 que você pegou, né? Ah, e se eu fico no leilão posicionado direto, então? Bem, coisa linda. Pelo um minuto ele ficou bem consolidado aqui. Bom, vamos lá, né, galera? Vamos. Bora lá. Toca aí, mas Não sei se tem alguém que quer rever as entradas da semana passada ou não. Ou a gente toca aí. só deixa eu perguntar daquela entrada que eu fiz dos 5 minutos lá. Qual? A entradinha de De hoje? bobiça, como eu acabei comprando ali, aumenta. Ele não, ele sweepou o fundo, daí ele, deixa eu botar aqui, ó. Eu comprei na máxima do Keno das 9,25 ali. Quando ele foi para baixo, testou, Tu comprou, não perdeu o fundo, aí eu fui ali e comprei. comprou Porque ele tinha nesse. sweepado já um fundo para do lado esquerdo, e aí eu acabei comprando aí. E aí acabei levando stop também. Eu comprei porque justamente pela tomada de liquidez do lado esquerdo ali, né? E não perder fundo. Tu falou dessa liquidez, desse fundo aqui. Não, mais para o lado da esquerda. Esse? Não, a liquidez lá Esse. do dia 4 de julho lá. Tinha aquele fundinho ali. Aí, Vou falar porque esse cara tomou essa liquidez aqui. Por isso que tu comprou. sim, aí, isso. Esse cara tomou liquidez. Aí o Hum. cara das 9h30 ganhou a máxima do cara das 9h25. Aí, Hum. aham. Aí foi a Entendi. compra. Tá, tu quis fazer aquele modelo de entrada que eu expliquei Isso. que faz o Aham. fundo, depois volta para swipar Isso. isso aqui. Tá. Esse Hum. mesmo. Aham.
Agora entendi. Vamos lá. Digamos que é a abertura do mercado aqui, tá? A gente tem aberto, o mercado abriu e tu tá com esse fundo aqui marcado de liquidez. Vamos lá. Abriu o mercado. Ele veio e fez o sweep. O que que eu faço? O que que eu tenho que fazer? O que que tem que ser feito? Ó, uma linha nesse fundo. O que que o candle tem que fazer? Tu tem isso aqui, tá? O próximo candle ou os próximos candles têm que vir fazer um sweep aqui e falhar aqui nesse fundo, tá? Agora a gente vai ver se a gente tem esse movimento. Identificou teu erro? Eu não tinha entendido que eu tinha que supoipar o fundo formado no próprio dia. Acho que era, eu achei que era só o fundo do Não. candle anterior. Ele sempre tem que fazer, tem que ser o movimento atual, tá? Então, tu tem um movimento, aí tu tem o início de um ponto de liquidez, vamos dizer, que seja aqui. Aí o mercado vem, geralmente ele faz o fundo, aí ele volta. Aí o cara compra no primeiro movimento. Esse primeiro movimento aqui, geralmente, ele é falso. Aí ele vai lá em cima e volta. Aí depois o candle vem e faz o stop pra galera. E depois ele vai. Quase sempre é isso que acontece. Mas vamos lá, vamos achar isso no gráfico. Ó, aqui a gente tem. Então, por exemplo, eu tenho. Ó, eu tenho a abertura do dia, eu tenho fundo. Fundo e fundo. Tá? Aí esse mercado vem e faz o sweep. O que que eu vou fazer? Eu vou marcar uma linha aqui, ó. Porque eu só tenho esse movimento até então. Então, o mercado simplesmente fez um candle para baixo. Ele precisa me dizer para onde que ele vai, se ele vai dar continuação ou se ele vai voltar para ir para cima. Aí ele vai, faz esse movimento, vai lá em cima, o fundo está marcado, ele volta, falha, para depois subir. Entendi. Tu sempre tem que esperar o movimento do dia, mesmo que tu tenha um fundo. Porque quem que vai fazer o movimento do dia? Geralmente ele faz esse movimento aqui, ó, tá? E é esse movimento aqui que tu quer. E quando ele tá num ponto de liquidez, uma zona ainda, melhor ainda. Porque aí às vezes ele falha aqui, aí a galera compra o pin bar, ou martelo invertido, ou qualquer outro candle. Ele entra no primeiro movimento, aí pensando que o mercado não vai, quando vê ele volta e stop. Aí essa segunda falha aqui, ó, geralmente é o início da reversão. Ó, aí que tu, nesse ponto que tem que tomar, não que isso é uma regra, mas quase sempre é assim que funciona. Ó, Ô, Márcio, e ali no 2 minutos, né? Ele fez um sweepzinho bem de leve, assim, fez o pin-bar bem pequenininho, das 10:06 ali. Ali daria venda? Estaria certa a venda? daria, E por que que estaria estar certa ali? porque tu já tem uma falha aqui, ó. Entendi. Ó, Eu quase vendia isso, só que eu marquei bobeira. olha só. Tu sempre tem que contar movimento. Ó, ele fez máxima e ele fez mínima. Então, a gente marca a mínima e a gente marca a máxima.
que o mercado faz? Ele rompe quando ele confirma um movimento direcional, ou ele vai fazer uma tendência, ele vai romper. E aí tu tem, ó, por exemplo, uma falha. Opa, beleza. O que é agora? Ele tem que testar o fundo. Aí ele vai lá, testa o fundo, não rompeu. Agora o que ele vai fazer? Vai testar o topo de novo. Aí se ele vai lá e testa o topo e falha de novo, aí aqui tu abre venda. Por quê? O mínimo que vai acontecer, teoricamente, ele vai testar os fundos. E aí tu tá aqui, vendido, no stop. Aí se tu vê que ele não vai, tu sai da operação. Agora, se ele E, andar, e o stop teria que ser na máxima aí tu pode, daquele pavio lá do lado tu poderia desse botar pavio aqui. aqui, né? Não, eu botaria aqui. Ah, botaria aí? Eu botaria aqui. Não tem uma direção, na verdade, no mercado aqui, né? Então, para que botaria lá? Agora, se eu estou olhando um movimento maior, tipo, que nem a minha entrada, o que eu estou vendo? Eu não estou olhando para esse movimento, eu estou olhando para um movimento contínuo. Topo, fundo, correção, e aí uma quebra. Agora, num time menor, tu pode botar o stop em cima do cara ali, não tem problema nenhum. Se te stopar, tu entra de novo. Tem que lembrar sempre desse movimento aqui, ó. É um movimento falso, tá? O mercado vem e faz. Suipo, o que que tu precisa agora? Tem que lembrar assim, o que que eu preciso agora? Uma falha de continuação. Aí ele faz o topo, faz o fundo, testa o topo. Não rompeu o topo, teoricamente, o que que ele vai fazer? Ele vai testar o fundo, tá? Teoricamente. Então, é isso que tu sempre tem que lembrar, não pode esquecer. Entendi. Aqui, assim, por exemplo, o movimento de hoje, quando o Vander falou, ah, eu comprei. Lembra quando eu falei assim, olha, o ideal, o ideal é que o mercado faça o quê? Faça um movimento de troca de característica. Subiu, desceu. Esse movimento aqui, ó, não diz nada. É quando ele volta, né, e ameaça subir ou rompe, ele troca a característica, tá? Trocando a sua característica. E mesmo assim não é uma regra que vai funcionar. Que aqui quem comprou o pin bar foi estopado. Bom, captou? Bom, vamos lá. Vamos falar, galera, vamos falar sobre liquidez, tá? Aproveitar essa aula, já que a galera não tá a fim de corrigir nada. Hum. Vamos falar sobre liquidez. Para ver se bate para vocês o movimento. Então vamos lá. Vou primeiro fazer os desenhos aqui, tá? E depois a gente vai para o gráfico para a gente trabalhar isso. Eu assisti uma aula uma vez, um gringo, falando, explicando sobre a questão dos pontos de liquidez, tá? Que a galera sempre fala, ah, liquidez está em cima de topo e fundo, topo e fundo. Eu também sempre falo isso, ó. Visualiza os topos e os fundos, visualiza os topos e os fundos, né? Buscar sempre topo e fundo. Por quê? Porque a liquidez sempre está aqui, acima do topo e abaixo dos fundos. Sempre está aí. Só que a galera sempre pensa que a liquidez é a linha. Ah, quando ele encostar no topo, eu vou vender. Ou quando ele encostar no fundo, eu vou comprar. Vou buscar uma região aqui e vou comprar. Na verdade, a liquidez do mercado, ela está acima da linha e não na linha. Porque aqui é resistência, é como tu vender, é como um vendedor de resistência e suporte, né? Imagina, bateu no suporte, o cara vai lá, ah, bateu aqui, eu vou vender. Aí ele entra no pin bar,
o mercado vai lá, estopa ele e depois desce. A mesma coisa aqui, é um suporte. Aí o preço vai lá, bate no suporte, o cara compra, o mercado volta, estopa ele e depois acaba subindo. Isso sempre acontece. É muito difícil não acontecer, a não ser que tenha uma região líquida muito próxima, né? Então, assim, o que que a gente tem que pensar sempre quando a gente vê, ó, bah, marcou um topo aqui, montou um ponto de liquidez. O que que eu tenho que olhar? O que que tem acima da liquidez? O que eu sempre falo assim, galera, identificou um ponto de liquidez, veja o que tem acima da liquidez. Se aqui a gente vai ter um Fair Value Gap, se aqui a gente vai ter um Breaker Block, ou se aqui a gente vai ter um Order Block. Por quê? Porque são possíveis pontos de bloqueio do preço para ele não continuar subindo. Ah, mas sempre vai bater e voltar? Não, claro que não, né? Não é uma regra. Assim, 40, 30% das vezes vai dar certo, 35, 40, 50, sei lá. Mas é esse ponto de parada que eu quero. Por quê? Porque essa região é a região líquida, é a região que não teve negociação, né? Essa região aqui, ó, a região que não teve negociação, tá? E o cara foi lá e abriu aqui um Fair Value Gap. O Fair Value Gap é um desbalanço do preço. É onde houve, se está subindo mais compradores do que vendedores e empurrou o preço para cima. Por isso que muitas vezes a galera não entende, mas o mercado ele está aqui. Aí daqui a pouco ele dá uma pancada, sobe, subiu sem parar. Aí a galera pensa assim, bah, é uma notícia, ah, é um não sei o quê, é o super-homem empurrando o preço, né? E na verdade não é, na verdade apenas só tem compradores comprando, não tem vendedores. Então o negócio fica cheio de fair value gap aqui, ó. Fica cheio de ineficiência do preço, desbalanço. E em algum momento o preço vai voltar para ajustar isso aqui, tá? Ele vai voltar para ajustar aqui. Então, essa região é uma região líquida, a gente chama, tá? É onde vai haver um retorno do preço até essa região para negociar. Então, quando a gente vê um movimento assim, aí a galera diz assim: olha, fulano montou uma indução aqui de compra. Mas como é indução? Ah, ele montou uma indução ali. Para quê? Para voltar aonde? Ah, para voltar aqui, nessa região, tá? Aí a gente pensa, ah, ele vai voltar para consumir essa liquidez. Não, ele não vai voltar. Ele vai voltar aqui nessa região por causa do valor justo. Ele precisa ajustar isso aqui. Vai voltar na hora? Não sei, mas uma hora ele vai voltar aqui para ajustar. E assim é para baixo também. Quando o preço dá uma pancada para baixo e a gente não sabe o que que é. Ah, mas é uma grande queda. Que nem está acontecendo hoje, nos 60 minutos. Ah, é uma grande queda. Está havendo um desbalanço do preço desse lado agora. Tinha do lado contrário, comprador, e agora está tendo do lado vendedor. Em algum momento o preço vai retornar para ajustar isso, tá? Então tem que ter sempre em mente isso. Outra coisa, quando o mercado está assim, de lado, o que que a gente faz aqui? O que está vendo? Está havendo negociação. Tanto comprador tem compradores como tem vendedores. Tem compradores, tem vendedores. Aonde que eu entro aqui? Eu não entro, porque o preço está simplesmente montando uma piscina de liquidez aqui. Por que que ele está montando uma piscina de liquidez? Porque todo esse movimento aqui, ó, tá montando topos.
Então, região líquida e região líquida. Tanto ele pode ir lá para cima e depois voltar, como ele pode vir aqui para baixo e depois voltar. Por quê? Aqui vai ter ordens que vão empurrar ele para lá. E aqui vai ter ordens que vão empurrar ele para lá. Não é isso aqui que vai movimentar o preço, e sim a liquidez que está em cima ou abaixo. Está fazendo sentido? Sempre faz. Então, mais uma vez, se tem um topo, o que está abaixo do fundo, se tem um fundo, quer dizer, então, se tem um fundo, o que está abaixo do fundo é a zona líquida, que tem aqui liquidez para empurrar o preço para cima. Primeiro vai estopar o Joãozinho que comprou o rompimento. Ele vai comprar aqui, ele vai botar o stop dele aqui. Aí o preço volta, estopa esse cara e depois volta a subir. Por quê? Porque é uma região líquida. Liquidez aqui. Tem dinheiro, tem força, tem ordens, tem desbalanço, tem order block aqui que vai empurrar esse preço para cima. É a mesma coisa para baixo. O Joãozinho comprou, vendeu o rompimento aqui, botou o stop aqui, tá? Já é uma zona líquida. E aí o cara ainda bota o stop dele aqui. O que que o preço faz? Ele desce, depois ele volta lá, estopa o Joãozinho o rompimento, pega essas ordens aqui, essa liquidez aqui, e aí o mercado empurra para baixo, tá? Vamos olhar isso no gráfico. Então, o que a gente tem aqui nesse movimento? A gente tem uma perna de impulsão, subiu, desceu, e agora ele vai fazer esse movimento, né? Aí ele faz um movimento para cima. Ok, fez um movimento para cima. Deixou uma região aqui de início de liquidez. Aonde que está a liquidez? Na linha ou abaixo? Tá? Abaixo. Aqui é onde o preço vai vir para fazer esse movimento. Ah, mas aonde que ele vai parar? Bom, daí não sei. Aí a gente tem que achar aonde que tem liquidez aqui, onde é que tem pontos que podem empurrar o preço. A gente tem um fair value gap, a gente tem um pullback escondido, né? Em 3 minutos a gente tem um fair value gap aqui, no 2 minutos a gente também tem um fair value gap ali, no 1 minuto a gente tem um fair value gap aqui, a gente tem um pullback escondido aqui, tá? Então, são pontos aonde o mercado pode fazer a busca dessas ordens para subir. E aí ele faz o quê? Ele vai lá, o cara que está tentando comprar esse rompimento aqui, ou até mesmo que comprou esse pin bar aqui e botou o seu stop abaixo, o cara que está tentando comprar aquilo lá que botou o stop abaixo, tá? Tá cheio de ordens aqui, aqui. E aí o mercado faz um movimento, vai lá, estopa esse cara, né? E depois acaba por subir para a direção dele.
para onde ele tem que ir. E assim em outros movimentos. O mercado faz a perna de impulsão, faz a perna de correção, negocia até esse ponto, tá? A partir desse ponto, ele deixa uma zona sem negociação, aí ele cria uma indução à venda. Depois que ele criou a indução à venda, a galera vende, bota stop ali para cima e nós temos uma zona líquida para entrar vendido e depois o mercado segue a sua direção. E assim ele vai fazendo a vida inteira. O mercado faz uma pernada, volta, falhou aqui, aí ele vai até ali, falha ali, faz um topo, monta uma zona de liquidez, desce, induz a galera a vender, a galera vende, ele volta, estopa, deixa uma parte sem negociação, que é onde vai empurrar o preço, e depois ele segue a sua direção. A favor do movimento que ele está fazendo, sempre é melhor de identificar isso. Faz uma pernada, retorna, faz a pernada, retorna. O que que eu tenho sempre que procurar? Aonde que tá os topos? Aonde que tem liquidez? Onde que ela se inicia? Identifiquei um topo. Se eu identifiquei um topo, eu identifiquei uma zona líquida, onde tem dinheiro. Topo, fundo, topo. Indução, induziu a galera. Deixei uma zona líquida. Fundo, 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 topo, fundo, subiu. O Joãozinho rompimento, comprou aqui, botou seu stop abaixo do fundo. Eu deixo sempre uma zona onde eu possa identificar a liquidez, tem no mercado. Aonde que tem liquidez? Aqui, abaixo. Ponto onde o mercado pode parar. Por quê? Porque aqui houve bastante negociação. É um ponto interessante. Zona líquida, ponto onde memória de preço, onde houve bastante negociação. Se a gente ir lá para trás, talvez encontre mais coisas aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Então, deixou uma zona sem negociação para ele voltar nesta região, tá? Depois a mesma coisa. Desce, deixa ponto sem negociação, ele volta sempre na região. Tá, tá fazendo sentido, galera? Estão conseguindo entender isso? Para mim fez, até porque se não, se tu olhando assim, tu vê que são pontos que são colocados para enganar, né? Exatamente. Sempre que tu identifica um movimento aonde tu vê assim, ó, por exemplo, aqui, ó, digamos que o mercado tinha feito isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Não olha para lá, para a esquerda. A gente não olha para a esquerda, tá? A gente olha para cá. Sempre. Por quê? Porque o mercado vai para lá. Mesmo que haja negociação aqui atrás, ó, isso aqui já foi negociado. Já foi. É importante a gente saber onde a gente está? Sim. É importante eu ver isso aqui, saber ler isso aqui? Sim. Por quê? Porque aqui tem memória de preço. Então, compraram, venderam, compraram, venderam, compraram, venderam, compraram, venderam. Então, nesta região,
Se mostrou presente em negociação, troca de lote, comprador e vendedor. Aí eu olho para a direita agora. Eu vou lá e olho para a direita, ó. O mercado faz uma impulsão para baixo. Aí ele deixa todo esse vácuo livre aqui, ó. Tá? Ou seja, ele poderia descer assim. Aí eu veria que teria negociação. Mas quando ele desce fazendo isso, tá? O que que ele deixou? Ele deixou uma zona de liquidez. Para onde? Para o mercado voltar nesta região. O preço vai voltar naquela região. Por quê? Porque precisa fazer ajuste de preço. Ou seja, teve uma demanda vendedor, teve uma oferta de vendedores aqui mais forte do que demanda, não teve compradores, só vendedores, tá? E aí a gente faz o quê? Aguarda. O preço deu essa pancada. Até aqui ele negociou. Aqui houve compradores. A partir daqui não houve compradores. Então o que que eu vou esperar? Agora o preço voltar para essa região. E aí a gente usa as nossas ferramentas que a gente aprendeu. Aonde que eu quero vender? Mais caro. Não quero vender aqui embaixo, quero vender aqui, ó. Então, quando o preço chegar nesta região, por essas regiões aqui, eu vou vender. O que que eu vou usar para vender? Ou eu vou marcar um order block, ou eu vou pegar um gatilho, vou fazer qualquer coisa. O mercado vai, só os compradores estão ajustando o preço, chega nesta região, bate no meu order block. Eu posso botar minha ordem aqui, posso botar meu stop acima do topo, posso botar meu alvo lá no fundo, posso fazer qualquer coisa. Garantias que ele vai parar? Não tem. Mas desce pancadeando para baixo. O que que ele deixa aqui? Um rastro. Então, eu estou vendo aqui que os caras deixaram zona possível para negociação. O que que eu tenho que pensar assim, ó, os caras deram uma pancada para baixo, para quê? Não teve compradores, então o preço pode voltar para negociar nessa região? Pode. Vai voltar? Só Deus sabe, mas é uma zona onde eu posso aguardar o preço para negociar. E aí, a gente. Essa venda aqui eu me lembro que eu peguei. O mercado desce nessa região e faz outro movimento forte para baixo, tá? O que que eu aguardo? Se tem Fair Value Gap aqui nessa região, ó, tem ineficiência de preço. O preço vai voltar nessa região para negociar. Ele volta nessas regiões. O que que eu tenho aqui? O que que eu tenho como critério para pegar? Quero negociar acima de 50% nessa região. De preferência, achar um bloqueio do preço, um order block, sei lá, um gatilho, qualquer coisa. O mercado vai lá e bate naquela zona. Aí eu, por saber disso, que o preço se comporta dessa forma, posso vender aqui, posso botar meu stop aqui, posso vender nos 50%, posso esperar um gatilho, o mercado faz um topo, não rompe, faz um topo, não rompe, faz outro topo, na perca da mínima eu posso entrar vendido, posso baixar por 2 minutos, um side bar, posso baixar por 1 minuto e ver o que que ele me dá, né? Sei lá. E aí a gente vende para ajustar o preço. Vendi aqui, até onde que eu vou?
O mercado deixou agora para este lado mais uma ineficiência de preço, desbalanço, tal, aquela coisa toda. Então, ele pode voltar para essa zona para negociar. O que que eu tenho que cuidar? Aonde que eu tô? Onde que eu vou bater? O que que tem para parar o preço? Todas essas coisas. Então, resumindo, galera, liquidez, tá? Ó, fundo, zona de liquidez. Topo, zona de liquidez. Lateralização, consolidação, distribuição, sei lá o que, liquidez e liquidez. O mercado vai vir nessa região para negociar, empurrar para baixo, vai vir nessa região para empurrar para cima, vai vir aqui para empurrar para cima, vai vir aqui para empurrar para baixo. Às vezes ele vai consumir, vai passar direto e vai estopar a gente. E é isso aí, princípio. Para mim era sempre a linha. O que que Para falou? mim também. Pra mim era só a linha ou pouco acima da linha, só. Nunca vi com região assim, como tu falou agora, Márcio. É, dá para ficar mais esperto, diminuir os stop. Vocês podem ver assim, ó, é raro quando ele faz um toque na linha e desce. Muito raro, tá? Então ele sempre vai. Vou pegar, vamos fazer um. Hoje é dia 7. 5, 6, 5, 4, 3. Segunda-feira foi dia. Semana 30, passada? né? 30, né? Isso, 30. Ó, vamos pegar aqui a partir do dia 30. Vou usar só o gráfico de 5 minutos, tá? Ó, a gente tem o gráfico dos 5 minutos aqui, a partir do dia 30. Deixa eu botar replay aqui. Ó, ó. Quando eu pego o gráfico assim, o que que eu olho? Tá? O que que eu vou olhar aqui? Primeira coisa que eu vou olhar, até onde foi negociado o preço. Ó, o preço negociou aqui, até aqui. Aonde que eu tenho ponto sem negociação? Aqui, nessa linha. Aqui não tem negociação. Lá em cima, aonde que não tem negociação? Lá no topo. Ó, a partir daqui não tem negociação. Então, zona de liquidez, tá? Aqui já teve compradores e vendedores trabalhando nessas regiões, ó. Eles já trabalharam, compraram e venderam. Então, o que que o mercado pode fazer? Aonde que primeira coisa que tem que pensar assim, aonde que ele pode ir? Ou ele vai vir aqui, ou ele vai lá. Por quê? Aonde que está a liquidez? Acima do topo, acima do fundo. Acima do fundo aqui também. Zona que não teve negociação. Tem outra nesse ponto. Ó, não tem negociação para cá. Então é um ponto aonde o preço pode vir negociar. O mercado abre e vem aonde? Zona de liquidez. Ele ganha o fundo e aí ele vem negociar nesta região aqui que não houve negociação de ninguém. Aí o preço dá uma pancada para baixo, tá? Vem buscar esta região que era uma região líquida. O que que ele deixou aqui para gente?
Fair Value Gaps, uma instituição empurrou esse preço. Agora ele vai voltar para ajustar isso aqui. E aí ele vai negociar até um ponto. Que esse ponto, após esse ponto, é onde eu vou identificar que não houve negociação. Então ele vai. Opa, negociou até aqui. Tá? Então aqui, a partir daqui, é uma zona onde pode haver negociação. Aí ele desce até aqui esse ponto. O que eu vou fazer? Marcar aqui. O que que tem abaixo desse ponto? Não tem liquidez, não tem negociação, ó. É uma zona líquida. Uma zona que pode, aliás, tem só compradores, né? Não tem vendedores. Aí ele vem nesse ponto. Se ele vier aqui nesse ponto aqui, o que que pode fazer? Como não houve vendedores, vai ter que ser ajustado esse preço. Então vai ter que ser fechado esses contratos. E aí, a partir daqui, eu posso entrar comprado com eles quando esse preço começar a subir de novo. Por quê? Porque ele vai vir nesse ponto e depois que ele fechar esse ponto, que ele ajustar isso aqui, ele vai buscar outro ponto. Vai saber aonde que é, lá para cima, sei lá. Então, tem esse fundo e eu tenho esse topo. Aí quando eu olho assim, o que que eu posso, aonde que o preço pode parar? Pode parar aqui, ele pode parar no order block. Eu posso descer para um time menor para achar algum ponto. Pode fazer várias coisas. Sei lá o que que ele vai fazer. O mercado sobe e fecha esse ponto. Lá nesse ponto, o que que aconteceu aqui nessa zona líquida? O mercado foi empurrado para baixo. Após ele ir lá para cima, entrou nessa zona, empurraram para baixo. Aí ele negocia até aqui. Depois ele sobe, deixa outro fundo. Subiu, negociou até aqui. Zona líquida. Vai descer até lá embaixo? Só Deus sabe. A partir desta linha, o que que eu tenho para parar o preço? Tem uma ineficiência, eu tenho um pavio, eu tenho um fair value gap, tem um monte de coisa. O mercado não vai, continua subindo, e deixando zonas em aberto. Lá em cima também, vai fazendo movimento. Deixou um fundo, deixou um topo, aberto aqui para baixo. A partir deste ponto, o mercado pode vir buscar uma região aqui de negociação. Bate nessa região e acaba respondendo. No outro dia, sobe de novo. Mas percebe que aonde não houve negociação, ó, onde não houve retorno do preço, ele sempre bate e vai. Pancada para cima. O mercado volta e negocia até esse ponto. A partir deste ponto para baixo, zona de negociação. O mercado volta, bate nesse ponto e reage para cima. A partir daqui, tá? Tá montando liquidez. A partir deste ponto para cima, a gente pode ficar atento. Subiu, fez um fundo de novo. Olha aqui, ó, mesma coisa, fez o fundo. A partir deste fundo para baixo, o que que a gente tem aqui? Nada. Então, se eu tenho uma linha aqui, eu preciso só identificar um ponto de parada.
ponto de parada, o mercado abre, vai lá e sobe. Subiu, negociou até essa região, desceu, negociou até aqui. O que que a gente faz? Marca o topo e o fundo. Vamos ver o que que ele vai fazer. Desceu, deixou um topo ali. Ele negociou até aqui, zona de negociação. Agora ele desce. Descendo, vê o retorno, até onde ele vai negociar. Negociou até aqui, subiu. O que que eu tenho que cuidar? Onde eu tô? Tô em zona de 50%. Tá? Eu preciso só identificar um ponto de parada, onde o mercado pode parar aqui, pode parar aqui. Tá? Faz fundo, faz topo, zonas de liquidez que a gente tem que cuidar. Ele pode vir negociar abaixo da linha, identifica um ponto onde ele pode parar. A gente tem um ponto aqui. Acima da linha, identifica um ponto onde ele pode parar. A gente tem um ponto lá, mas no caso ele subiu direto. Tá? Faz o topo, negocia até essa região. Abaixo dessa região, aqui, a gente tem uma zona para negociação. Ele pode voltar ali para negociar. Negociou até aqueles pontos lá. É uma região de troca de contrato. Ele vai lá, testa e cai. Tem a linha aqui. Abaixo dessa linha a gente identifica um ponto de negociação. Seria um order block, um breaker block, um fair gap, qualquer coisa. Aqui, abertura, faz o sweep, faz o fundo, faz o topo. O que que a gente faz? Marca o fundo, marca o topo e aguarda para ver o que que ele vai fazer. Não perde fundo, sweepa topo e sobe. Pontos de negociação, sempre acima do topo. Tem uma linha aqui, então tem uma região líquida, tá? Houve muita troca de contrato aqui nessa região. O preço fica trabalhando, trabalhando, trabalhando nessa região, até ganhar as máximas. Pancada para cima. Lembra sempre, faz um movimento muito brusco para cima. Aí depois ele volta para trabalhar. Ó, faz um movimento brusco. Volta até uma região para trabalhar. Faz uma indução. A galera compra. Ele volta, estopa. E depois ele segue sua trajetória. Tá? Até aqui ele negociou. A partir daqui a gente puxa uma linha para colocar a famosa liquidez, indução, sei lá o quê. E abaixo dessa linha a gente procura um ponto de entrada. E aí o mercado dá uma pancada para cima. A partir daqui a gente fica acompanhando. O preço trabalhou até essa região, ou seja, é um nível de preço, né? Nível, tá? A gente marca. Ele dá uma pernada para baixo, faz um fundo, a gente tem um fundo, ele vai subir para negociar até um ponto,
subiu tudo. Ixi, eu não lembrava desse movimento. No outro dia ele desce. Aqui era fechamento de mercado, né? Fechou até aqui. Desceu, subiu e deixa um ponto de negociação. Mesma coisa. Ponto de negociação. Acima dessa linha, a gente procura um ponto de parada. Desce, pulsão, ponto, procura um ponto de parada. E aí, mercado desce de novo. Faz um ponto, impulsão, sobe para negociar, deixa o ponto de parada. E aqui ele está descendo daí sem olhar para trás. Tá, galera? Fez algum sentido para vocês? Se não fez, vai ter que fazer. Ah, pra mim fez. Essa forma é a forma mais, eu acho que é a mais fácil de da gente olhar para identificar aonde que a gente tem que negociar, os pontos que a gente deve negociar no preço. Porque muitas vezes a galera não entende e acha, ah, vou botar uma linha aqui, agora quando o mercado cutucar a linha eu vendo. Não, tu vai tomar stop. Aqui é trocação de lote. Não tem o que fazer. Aqui muitas vezes é trocação de lote. Aqui é trocação de lote. Aqui é trocação de lote. Trocação de lote. Então, sempre tem que identificar aonde que tem espaço livre para negociar. Aonde? Aqui tem espaço livre para negociar. Aqui tem espaço livre para negociar. Aqui tem espaço livre para negociar, né? Ó, aqui espaço livre para negociar. Então, se pegar o gráfico e começar a buscar isso, vai enxergar isso a vida toda. O movimento sempre vai fazer isso. Muito difícil ele não fazer. Aonde que tem espaço para negociar? Tu pega o gráfico, tira essa parte aqui, ó, bora, e aí olha esse lado aqui. Aonde que não teve negociação? Aqui é a zona líquida. Aí a galera bota uma linha aqui e acha que o mercado vai vir em cima dessa linhazinha aqui e vai parar. Não, tem toda essa zona líquida aqui, ó, para negociar. Aí o preço vai lá e negocia em preços mais altos e a galera toma stop aqui embaixo, toma stop aqui, toma stop aqui e aonde ele parar, ele acaba não vendendo. Então, por isso que a gente tem as ferramentas que que o ICT lá, o Michael inventou, que eu acho que a melhor coisa que existe, que aconteceu foi isso. E ajuda, né, a identificar aonde que é o preço justo. Ó, aonde que é o preço justo? Acima dessa linha vermelha. Então, o mercado dá a pancada para baixo. Aonde que eu quero vender? Lá para cima, ó. Corre menos risco. Vai ser mais favorável para mim vender lá em cima dessa linha, porque lá eu tenho mais chance de acertar esse trade. Por quê? Porque lá é o preço justo para venda, não aqui. Não é vender aqui embaixo. Aqui não é o preço justo. O mercado desceu, eu tenho que esperar ele voltar para cá, para esta região aqui. E geralmente a galera não, a galera quer vender antes. Tomar stop aqui, né? A partir da liquidez, da onde foi negociado, para cima. Eu procurei sempre esses movimentos mais longos. Topo, fundo. Até onde aconteceu a negociação? Ah, eles negociaram só até aqui, então não vai vender aí.
deixa o preço retornar. O preço retorna lá para cima, para o ajuste, para fazer o ajuste dessa negociação aqui, dessas ineficiências, e lá tu vai procurar por um ponto de venda. Pode ser um topo, pode ser um order block, pode ser um breaker blocker, pode ser uma troca de polaridade, uma zona, qualquer coisa. Essa é a zona mais líquida. Alguma pergunta, galera? Não? Ô, Márcio, Oi. você tá gravando essas aulas, tá jogando no YouTube? Essa eu vou jogar. Sim, essa que eu vou. A anterior eu não gravei, mas essa eu vou. Tô gravando e vou jogar lá depois. Lá tá como que o canal é Márcio Carbonel? Isso. Tá, Mas eu jogo aqui no canal também depois. sim, Tá? beleza. Então é isso que a gente tem que procurar, galera. Ficar atento. Se vocês conseguirem identificar isso aqui no gráfico, tá? Não precisa de outra ferramenta. A gente trabalha com bem poucas ferramentas. Eu trabalho com bem pouca ferramenta, tá? Eu uso bastante os 50% e o 38,2% que eu gosto, tá? Essa zona aqui eu gosto bastante. Mas a prêmio desconto já me dá um bom norteador aqui, já um bom direcionador, tá? Sabendo identificar a direção do preço, se está subindo eu tenho que comprar, se está descendo eu tenho que vender, sempre. Ah, tá descendo, beleza? O preço está descendo. Eu quero comprar, eu estou com uma ideia de comprar. Eu preciso aguardar o preço reverter a tendência. Como que eu identifico isso? Geralmente é um choque. Aqui vai ter um choquezinho. O que que é o choque? A quebra do movimento vinha para baixo, ele quebrou para cima, ele faz o choque. Ah, o smart money, não sei o quê. É tudo igual. Aí, uma linha de tendência. Quando ele cortou a linha de tendência, o que que ele fez? O choque. Fez o choque. Então, pode botar uma linha de tendência. Quando ele cortar a linha de tendência para cima e voltar para testar, o indivíduo está fazendo um choque. Ah, eu sou do price action, sei identificar o ombro, cabeça, ombro. Ombro, cabeça, ombro. Quando ele quebrar a neckline, entra na operação. É tudo igual. Ah, eu uso média móvel. Média móvel de 200, de 20, de 30, de 9, de, sei lá. Não tem problema. Eu tenho uma tendência vigente, tu tem uma média móvel que está vindo. Pode ser uma média móvel de 20, pode ser uma média móvel de 200, pode ser uma média móvel de 50, pode ser uma VWAP, pode ser o que tu quiser. Quando ele cortar elas, voltar para testar, ele fez um choque. É tudo igual. Ah, eu não uso nada disso, eu uso só o preço e eu quero, sei lá, identificar. Então, quando ele falhar no fundo e romper o topo, também ele fez o choque. Tem mistério. Facilita, tem que facilitar as coisas, sempre facilitando as coisas, tá? Quem manda no gráfico é sempre o gráfico maior, só que agora eu estou só revendo os conceitos, tá, galera? Uhum. Quem manda no preço é o gráfico maior. A gente vinha numa tendência de baixa, de repente a gente cortou e o preço está fazendo o quê? O que eu acabei de fazer, desenhar. Ele rompeu a linha de tendência e agora está voltando para testar ela, tá?
Então, no princípio, é isso. Galera, operacional, tá? Hoje é segunda-feira, eu vou rever de novo com vocês isso. Uhum. Minha sugestão para vocês que estão começando, ou que estão operando já, que estão apanhando, e que não conseguem ter ganhos no mercado, não conseguem ter lucro durante a semana. Durante o dia de operações, o day trade nosso aqui do dia, tá? Minha sugestão, máximo 3 operações. Máximo, tá? Minha sugestão de banca para vocês, R$ 1.000. Não mais que isso. Minha sugestão de stop, 150 pontos por operação. Minha sugestão de alvo, 350 pontos. Com isso, se eu tiver esse capital, minha sugestão de meta, ali, de objetivo semanal, R$ 250, tá? R$ 250. Isso aqui dá quantos por cento disso? Vocês já fizeram a conta aí? 25%. Pois é. Quem é que ganha isso em uma semana? Tá? Então, assim, isso aqui é a minha sugestão para vocês. Não fiquem clicando, tá? Não fiquem fazendo bobagem, tá? Se quer se tornar um trader profissional, se quer viver de mercado, tem que aprender a se comportar como um profissional que trabalha nessa área, que vive dessa área, tá? Mas tu toma um stop, toma 2 stop, tu te descontrola e faz 10 operações, aumenta a mão, faz o, sei lá, os cambal, não Vira. vai, tu não vai conseguir. Vai ser muito difícil tu conseguir. Se tu não tem controle sobre como tu te comporta diante do mercado, também vai ser muito difícil tu conseguir. Tem que ter um método para operar, tem que ter um GR, esses dois vão dominar o teu medo a partir do momento que tu dominou isso aqui vai dominar o medo, tá? Agora, se tu não conseguir dominar isso aqui, esquece que tu vai ter sempre medo. Tu não tem isso aqui ajustado. Então, vai ficar sempre com medo na hora de eu entrar numa operação. Se eu tenho bem justinho, assim, ó, se eu tenho bem definido, bem claro na minha mente que eu vou entrar na operação e que o meu stop é 150 pontos, a partir do momento que eu apregoar essa ordem, esse dinheiro aqui, ele já não é mais meu. Esse dinheiro aqui eu já dou como perdido. Se eu ganhar, ok, estou no lucro. Mas isso aqui é a minha ferramenta do dia. É como se eu construir, vou ali, compro um material para pregar, construir alguma coisa, um pacote de prego. Eu quero pregar uma madeira aqui, um troço. Eu vou lá e invisto esse dinheiro num pacote de prego, pego o prego, prego a madeira. Esse prego vai ficar pregado lá na madeira. Eu não vou pregar e ele vai voltar para mim. Então, isso aqui é minha ferramenta de trabalho. Eu vou botar ali na banca e vou deixar. Ou o mercado vai levar ou eu vou acertar a operação e aí eu vou ganhar um lucro em cima disso. Agora, se eu entro numa operação, que nem a de hoje, por exemplo, se eu entro na operação aqui, que nem eu fiz, eu estou numa operação a favor da tendência, do momento, né? Da tendência de fluxo. O mercado reverteu.
eu entrei aqui, eu tenho que deixar o mercado trabalhar. Não posso entrar aqui e mexer minha ordem de stop. A partir do momento que ele me pegou ali, eu já mexo a minha ordem de stop. Não posso fazer isso. Eu tenho que deixar no mínimo esse mercado andar o valor de 150, 200, sei lá, 300 pontos, que seja duas vezes, me pagou duas vezes o meu risco, ok, daí eu puxo pro zero, daí eu não tenho que aceitar perder mais. Mas eu não posso mexer ali num movimento curto, até porque o mercado ele se movimenta se mexendo. Eu mesmo que sou macaco, já me considero um macaco velho, às vezes faço essa borrada de mexer no meu stop e às vezes eu fico puto da cara porque eu perco a operação. Mas não dá pra gente fazer isso. E isso que eu tô falando para vocês, eu também me incluo nisso. Ah, é diferente operar com mais contratos, tal, o stop é maior. É diferente um pouco, mas também não justifica mexer no stop. Eu tenho que mexer no stop se eu operar contra a tendência. Se o mercado está vindo aqui, eu entro lá no topo, aí eu sei que eu entro aqui, eu tenho mais chance de ser arriscado. Aí até é justificável eu entrar e já puxar para o zero, por quê? Porque aqui tenho mais chance de perder do que ganhar. Aqui vamos dizer que as minhas chances de 100% é 10. Agora aqui eu posso ter 30%, 40% de chance de ganhar, então não tem que mexer no meu stop. E tem que deixar andar até meu alvo. Qual é meu alvo? Ah, meu alvo é 350, ok. Deixa aí até os 350. Não fecha a operação antes, senão a matemática ela não vai fechar. Por que que não fecha? Porque cada stop de 150 pontos para um contrato é R$ 30. Cada take de 350 é R$ 70. Então, eu estou ganhando duas vezes e pouquinho ali, que às vezes não chega a 2 vezes e meia, mas estou ganhando duas vezes o meu risco. E aí eu tenho que ter consciência e considerar que de 10 vezes que eu tentar, talvez, se eu tiver numa semana muito boa, eu vou acertar 50% das vezes. E esses 50% das vezes que eu acertar, quando eu acertar, eu tenho que ganhar duas vezes mais do que eu perco. Senão, a matemática não fecha. Payoff, ele fica negativo. Não é o número de assertividades, não é ter 50%, 100% de assertividade que vai me fazer ter ganhos no mercado. Não é, galera. Coloca isso na cabeça de vez, assim, ó. Não importa se eu acerto 30, 40%, 10% das vezes, não importa. O que faz o jogo virar, e por experiência própria eu tô falando isso para vocês, o que faz o jogo virar é quando eu ganhar, quando eu acertar a operação, acertei a operação. Hoje eu fiz 500 pontos. Acertei uma operação. Quando eu perder, eu vou perder 150 pontos. Olha a diferença. E hoje eu podia ter feito quantos pontos? Nós podíamos ter feito 1.000 pontos, se nós quiséssemos. Nós tivesse paciência para estar até agora na operação. Mas 500 tá bom. Então, eu perco uma de 150. Perco duas de 150, eu tenho 300 negativo. Eu perco três de 150, três stops. Três. Se eu tomar, eu tenho 450 pontos negativo. Ainda me sobra 50 pontos positivo. É isso que faz a conta fechar. Agora, se eu tomo um stop de 150, eu acerto uma operação, eu não deixo, ele andou 200 pontos, eu fecho,
essa conta não vai fechar depois. Ou seja, amanhã, pensa comigo, amanhã eu posso tomar 3 stop. Não vou tomar, mas eu posso. Por quê? Porque hoje eu acrescentei 500 na minha conta. Amanhã vai estar operando com o dinheiro do mercado, né? Exatamente. E se amanhã eu acertar mais uma operação de 350? Quantos pontos eu já tenho? 800. 150. Eu posso já tomar 7 stop. Eu estou trabalhando com dinheiro no mercado. Então, é essa mentalidade que a gente tem que ter. É nesse modelo que a gente tem que pensar. Porque quando a gente vai com R$ 1.000, a gente está operando, quando tu entra na operação, tu já está pensando assim, tenho R$ 1.000 na minha conta. Se eu tomar com um stop de 150, já vai diminuir meus R$ 1.000. Se eu tomar 3, já vai diminuir. Se eu tomar 4, já vai diminuir. Aí tu toma 2, 3 stop, enlouquece, já quer buscar, e aí teus R$ 1.000 já virou nada. Tá? Então pensem nisso que eu falei para vocês. Ajusta o método, você tem que ajustar. Ajusta o gerenciamento, o GR. Esses dois vão dominar o medo de vocês de ficar nas operações, de entrar, de permanecer até o alvo, de pegar mais que o alvo. Ajusta isso. Tá. Beleza, galera? Beleza. Beleza, Beleza. bom demais. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição, é só me chamar. Tamo junto e até amanhã. Obrigada, Márcia. Amanhã. Até amanhã. Valeu. Até amanhã.